Olá. Uma lei sancionada em julho pelo presidente Michel Temer trouxe regras mais flexíveis para a regularização de terrenos ocupados da União, tanto nas cidades quanto na área rural. Menos exigências, facilidade de registro, dispensa de certidões e preferência aos atuais ocupantes são algumas dessas medidas. Para conversarmos sobre as mudanças criadas pela nova legislação, recebemos aqui no programa o juiz Paulo Carmona, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor em Direito Urbanístico e autor de diversos livros sobre o tema. Doutor Paulo, obrigado. Eu que agradeço o convite. Para começar, essa lei que foi assinada pelo presidente Michel Temer em julho, recebeu críticas e elogios. Na sua visão de especialista estudioso do tema, mais vantagens ou mais prejuízos com essa nova legislação? Eu acho difícil, a priori, apontar se a nova legislação vai ter melhores ou piores resultados. Eu acho que houve uma mudança sensível, uma mudança de paradigma do que é uma regularização fundiária e quais são os elementos essenciais. Isso foi muito nítido. E o tempo vai dizer se essas mudanças vão produzir bons ou maus resultados. Uma coisa é certa, a lei traz algumas mudanças passíveis de já elogios logo de cara, como, por exemplo, o aumento do rol de legitimados que podem requerer a regularização fundiária urbana, definiu melhor as competências, o procedimento, tentou simplificar, porque a regularização fundiária, especialmente na área urbana, ela encontrava muitos entraves. Era um processo muito demorado. Muitas exigências? Muitas exigências. E a lei anterior, que era a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que tinha um capítulo inteiro sobre regularização fundiária urbana, a lei 11.977 de 2009, foi a primeira lei de regularização fundiária no âmbito nacional aqui no Brasil. Ela apostava muito no procedimento no âmbito dos cartórios de registro de imóveis. A nova lei retirou isso do registro imobiliário e trouxe isso para o âmbito do poder público local, município ou Distrito Federal. E procurou descrever melhor as fases e procurou simplificar, desburocratizar esse processo. Eu acredito que nesse ponto a nova legislação avançou, mas existem outros pontos passíveis sim de críticas, algumas questões que são preocupantes e outras questões que foram deixadas de fora, tanto da lei anterior como dessa lei, como uma preocupação, mostrar uma preocupação sobre o processo de pós-titulação, né? Porque um processo de regularização fundiária urbana não termina quando é concedido o título para a pessoa. Essa é só mais uma fase. E especialmente na regularização fundiária de interesse social, que é aquela voltada para a população de mais baixa renda, há um fenômeno que já tem sido muito debatido e constatado, que é da gentrificação, da expulsão das pessoas da área regularizada pela valorização natural que a área vai acabar por realizar em função da titulação, em função das obras de infraestrutura. A população acaba alienando os lotes e indo para... Vendendo os lotes para outras pessoas. Aproveita que regularizou, dá uma valorizada e vende. Vem a especulação imobiliária. E aí tem uma expulsão, que eu chamo de empurrão social. A pessoa vai para um outro lugar. E, em geral, uma outra área mais periférica, formando novas favelas, novas áreas informais. E aí o resultado desse processo não é o resultado almejado, né? Então, a lei anterior não tratava desse tema e nós perdemos a oportunidade da atual lei também tratar desse tema. Isso não significa que os municípios e o Distrito Federal podem ficar alheios a esse problema, porque a lei 13.465 agora de julho é só entre aspas, né? É a norma geral.
todos os municípios e o Distrito Federal vão, em cima dessa norma geral, elaborarem as suas normas ou revisarem suas normas específicas, e esse tema pode ser, obviamente, tratado nas leis específicas, tendo visto o peculiar interesse de cada legislação de cada município. Vamos começar do começo, né? Regularização fundiária. O que essas duas palavras pressupõem? Quer dizer, que pessoas que se beneficiam com essa lei, por exemplo? O que inclui esse processo de regularização fundiária? Regularização fundiária é um processo bastante complexo, que envolve medidas ambientais, urbanísticas, sociais, urbanísticas, que visa garantir o direito social à moradia digna, dando a titulação aos ocupantes de assentamentos informais, assentamentos clandestinos, de áreas ocupadas em descompasso com a legislação existente à época. Podem ser invasões, favelas, comunidades, como se diz hoje, condomínios, como existem muitos aqui no Distrito Federal, né? Muitos condomínios irregulares, mais de 500, e que devem passar por um processo mais acelerado de regularização com essa nova lei. Então, a regularização fundiária, ela pode beneficiar uma quantidade muito grande de pessoas. Estima-se que mais de 50% das moradias no Brasil tem algum tipo de irregularidade registral ou fundiária, ou isso na zona urbana. Só falando um recorte na área urbana. É um dado muito grande. Sim, sim. E isso deve atingir um número elevado de pessoas. E por isso a lei, tal como a lei anterior, assentou dois tipos de regularização fundiária. A de interesse social, voltada para a população predominantemente de baixa renda, e a de interesse específico, voltada para a população que não se encaixa nisso, ou seja, para a população predominantemente de classe média e classe média alta. Em geral, os municípios brasileiros têm uma grande demanda de regularização fundiária de interesse social, a REURB-S. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma situação bastante peculiar, porque metade da informalidade é de classe média, por conta dos condomínios, e metade de interesse social de população de mais baixa renda. Não é uma coisa que seja comum nas outras capitais, né? Não. Aí, em geral, 80%, 90% é de REURB-S nas outras cidades, né, que é os problemas de favelas. Um dado importante e um dado muito triste. Todos os municípios brasileiros acima de 300 mil habitantes têm favelas. Todos eles. Nenhum fica fora desse dado, que é muito preocupante, né? Sim, com certeza. E a lei de saneamento básico estabeleceu um prazo até o final do ano para que sejam apresentados os planos de saneamento básico. Só 30% dos municípios, até agora, cerca de 30%, fizeram. Isso é muito preocupante, porque isso mostra que as cidades não estão fazendo dever de casa, não estão elaborando seus planos, não estão se planejando, né? Então, essa regularização não implica, como o senhor disse, simplesmente dar um título de posse para ninguém, né? Não, de propriedade. Às vezes, o título de propriedade, simplesmente o título, é um fator que desencadeia o processo de gentrificação. Uma regularização fundiária, entendida num contexto mais amplo, como que é a lei, né, e não poderia ser diferente, é um processo de transformação, um processo de elevar a dignidade, não só dar o título, mas da moradia digna. Então, a moradia digna, ela vem acompanhada de saneamento básico, de infraestrutura com equipamentos urbanos, equipamentos comunitários, levar melhor qualidade de vida à pessoa, que é, enfim, o objeto último do direito urbanístico. O que é esse processo de gentrificação que o senhor citou agora há pouco? O processo de gentrificação é um processo de expulsão da população de uma determinada área. Então, se eu tenho uma área muito degradada, com muita falta de infraestrutura, e ela passa por um processo de renovação urbana, de regularização fundiária, e começa a ganhar infraestrutura, há uma tendência natural das pessoas alienarem, venderem os lotes, mesmo que os títulos concedidos proíbam, são feitos contratos de gaveta, e essas pessoas acabam, no afã de ganhar algum dinheiro, indo para a periferia, formar novas periferias e gerando um efeito negativo desse processo de regularização fundiária.
Essa lei está acabando com várias exigências nesse processo, inclusive facilitando para o morador, dispensando taxas, dispensando papelada. Então, existe algum assodamento nesse processo que a lei prevê? Quer dizer, pode incentivar essa venda ilegal de imóveis que venham a ser regularizados ou não? Não, porque a lei simplesmente não tratou desse tema. Do processo de pós-titulação. A lei parte de um pressuposto que conceder o título acabou o processo, e não acabou. Por isso que me parece equivocado em falar em pós-regularização fundiária. Na verdade, é pós-titulação dentro do processo de regularização fundiária. Agora, a lei, ela simplifica, sim, alguns procedimentos, dá gratuidade de primeiro registro, especialmente para o registro do direito real de laje, o primeiro registro da regularização fundiária de interesse social, mas isso são aspectos que a lei anterior já contemplava de uma forma ou de outra, e são aspectos muito importantes, porque a população de mais baixa renda não consegue arcar com os elevados custos do registro imobiliário. Então, isso é um fator importante, uma assistência jurídica e uma gratuidade dos registros cartorários para que o processo chegue a algum resultado útil, né? O senhor estava comentando que a legislação anterior colocava mais na alçada dos cartórios a regularização fundiária e que agora trouxe mais para o âmbito das administrações municipais e, no caso do Distrito Federal. Isso é uma mudança positiva. E como é que se processa esse negócio? A iniciativa é de quem? O morador é que procura a prefeitura para buscar a regularização do seu lote? Ou vai ser um processo coletivo? Pode ser individual, pode ser coletivo. Um dos fatores que a nova legislação tem sido apontada como um fator positivo foi o aumento do rol das pessoas legitimadas. Então, pode ser um morador individualmente, uma associação de moradores, um Ministério Público, a Defensoria Pública em nome dos hipossuficientes, os antigos, mais pobres, né? Os mais pobres, os antigos incorporadores, os antigos vendedores da área. Mas a lei, ela nesse ponto, tomou um cuidado. Os antigos incorporadores ou os antigos loteadores da área que têm algum problema, mesmo tomando a iniciativa do processo, a lei deixou bem claro que isso não afasta a eventual responsabilidade civil, administrativa e penal que eles tenham por eventuais ilícitos ou até mesmo crime de parcelamento ilegal do solo. Então, a lei separou bem as coisas, mas aumentou consideravelmente esse rol de legitimados. Esse é um ponto importante, digno de elogio da nova lei. A lei também diz aqui que a União vai poder transferir para os estados, municípios e DF essas áreas que estejam irregularmente ocupadas. Então, basicamente, a União está falando o seguinte: bom, ocuparam um terreno que é meu aí no seu estado, aí na sua cidade, então você agora está autorizado a resolver esse problema em meu nome, é basicamente isso? Basicamente isso. Porque a União, ela tem inúmeras outras competências. Ela tem presença no Brasil inteiro e no mundo inteiro, por conta das embaixadas, da política externa. Esses problemas, eles são de competência do município, né? A principal competência em matéria de direito urbanístico é do poder público local, porque são questões que envolvem o nosso cotidiano. Então, são problemas que envolvem o planejamento da cidade, o uso e ocupação adequada do solo urbano, problemas de mobilidade urbana, problemas de, enfim, organização e ordenação do espaço urbano. Isso a Constituição deu aos municípios. Então, o município, em tese, ele está mais equipado, mais bem preparado para tratar desse tema em nome da União. Não que a União não possa também se envolver nos processos de grandes áreas de regularização fundiária, mas, em geral, os municípios é quem devem cuidar disso. Então, de todo modo, a iniciativa para a largada do processo tem que começar com a União, com essa transferência, né? Sim, sim. O poder público, em geral, os entes federados todos, têm competência para iniciar o processo de regularização fundiária e de condução desse processo todo, né? Eles que vão definir se é um processo de regularização fundiária de interesse social, de interesse específico, quais são os elementos essenciais daquele processo, que vai ter que necessariamente dialogar com a população interessada, porque um dos princípios importantes aí é o do planejamento participativo, da gestão democrática das cidades. Então, a população envolvida tem
todo o direito de participar, desde a formulação até a execução e implementação dessas políticas públicas. Isso está bem claro no Estatuto das Cidades. E nem sempre, infelizmente, isso é observado. Nós percebemos, para dar um exemplo, que as obras urbanas envolvendo os grandes eventos esportivos, por conta da pressa, nós tínhamos data, dia, hora para fazer os eventos, né? Copa do Mundo e Olimpíadas agora? Olimpíada, Paralimpíada, Copa das Confederações, todos esses eventos, e em muitos casos isso não foi observado. A população não foi chamada a dialogar, porque, enfim, o poder público viu que não ia ter tempo suficiente se quisesse inaugurar as novas arenas e tudo mais, e esse direito acabou sendo afastado, o que é muito lamentável. Vamos imaginar que eu sou um morador de uma área dessas federal e eu estou ocupando irregularmente um terreno lá. Como é que seria o passo a passo dessa regularização agora com essa nova lei? Eu vou ter que esperar alguém me procurar? Não, eu posso tomar iniciativa. Pode tomar iniciativa. Qual é o primeiro passo? Olha, acho que o primeiro passo é estabelecer se a área é pública ou a área é privada. Isso nem sempre é tão fácil. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma situação única, eu desconheço qualquer outro lugar, que a área é ao mesmo tempo pública e privada, são as áreas de desapropriação de áreas em comum, em que o poder público, na época da implantação de Brasília, da construção de Brasília, desapropriava um percentual da área que ainda não foi discriminado. Então, a área é, ao mesmo tempo, de um particular e em comunhão com o poder público. E aí já começa um processo complicado. Por quê? Porque a nova lei deixou bem claro, o caminho para a regularização de área pública é o caminho para a regularização de área privada é outro. Regularização de área pública, aí vai depender de atuação do poder público, os instrumentos não passam pela usucapião, a lei não admite a usucapião de área pública, o que é apontado como um aspecto negativo, porque antes dessa lei havia uma doutrina e um entendimento jurisprudencial crescente no sentido de aceitar a usucapião de área pública dominical, que não cumpre a função social da propriedade, em função do direito social à moradia. Usucapião é o tempo que você está ocupando um lugar, mesmo não sendo seu no papel. Isso, e tem com a intenção de ter para si o prazo da usucapião constitucional para fins de moradia é de 5 anos e posse mansa, pacífica, implementado esses requisitos, você adquire a propriedade plena, porque é um modo de aquisição originário. E essa forma de aquisição que havia um entendimento cada vez maior de aceitabilidade, isso houve um retrocesso na nova lei. A lei, ela afasta a usucapião e, em compensação, para não deixar essas áreas públicas sem nenhum instrumento adequado, ela ampliou a concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM, que tem requisitos parecidos com a usucapião, mas é um título de concessão, não é um título de domínio, de propriedade, e esse instrumento que tinha um marco, era anterior a 2001, agora ele teve um marco temporal trazido para 2016, então 5 anos antes de 2016. Nós ganhamos 15 anos de aquisição desses títulos com a nova legislação. Isso é bom, por um lado, porque o instrumento passa por uma renovação, mas daqui 10, 15 anos isso fica no passado e esse instrumento acaba se perdendo, porque as pessoas ou implementaram o prazo há muito tempo atrás ou são novas invasões e não preenchem os requisitos e vão ficar sem um instrumento adequado para a regularização. Teriam que começar tudo de novo? Na verdade, a concessão de uso especial, regulada pela medida provisória 2220 de 2001, originalmente eram áreas públicas ocupadas 5 anos antes desse prazo. Como nós estávamos em 2016, quando a legislação começou a ser mudada pela medida provisória 759, só alcançava pessoas que implementaram esse prazo lá nos anos 90. Como a nova legislação deixou bem claro que a usucapião é para regularizar imóveis privados, invasões de áreas privadas, então a nova legislação, de outro lado, trouxe essa data, que era junho de 2001, data de promulgação do Estatuto da Cidade, para
dezembro de 2016. Então, mais pessoas que ocupam áreas públicas passam a fazer jus a esse título. O problema é daqui 10, 15 anos, porque a legislação, ela tem, e essa é uma crítica, a legislação tem sido cada vez mais esticada para cobrir essas situações. Isso é bom porque a gente tem uma ideia de regularizar o passivo, o passado, sem incentivar novas invasões, mas como o tempo passa e o problema não só está aí, mas se agrava, a legislação procura ser novamente esticada para cobrir novas situações e a gente está sempre jogando esse prazo para frente para cobrir novas áreas invadidas, em vez de regularizar o passivo. Desculpe, como o senhor citou que 50% aproximadamente dos terrenos urbanos no Brasil tem problema de regularização, parece claro que essas legislações que vêm sendo adotadas ao longo dos anos não estão sendo eficientes, né? Não estão. Não estão sendo eficientes. Não. Esse mecanismo de legitimação fundiária, né, que foi criado pela nova lei, sim, pode contribuir por isso? Pode. A meu ver, esse é o grande instrumento de regularização fundiária da nova legislação. Ele serve para regularizar tanto imóveis públicos como privados. É um modo de aquisição originário. Os requisitos são relativamente fáceis. Ele incide apenas em área núcleo urbano informal consolidado, que são aqueles de difícil reversão, que já estão consolidados. Não vai tirar as pessoas de lá. Não, né? Vão tirar, a área já está consolidada, né? As circunstâncias e o tempo a forma com que o núcleo urbano já se encampou na dinâmica da cidade torna muito difícil uma reversão. Então, isso é núcleo urbano consolidado, que é o objeto dessa regularização, dessa legitimação fundiária. Me parece que esse instrumento tem sido pouco debatido, mas vai ser um grande instrumento que vai regularizar de maneira rápida uma grande quantidade de imóveis, tanto públicos quanto privados. Isso vale tanto para o que a gente chamava antigamente favelas, comunidades, como também para condomínios? Sim. Desde que sejam em áreas públicas, né? Públicas ou privadas. Ele serve para, ao contrário da legitimação de posse, que só serve para a regularização de área privada. Esse novo instrumento, isso foi criação da lei, me parece que esse é o grande instrumento de regularização trazido pela nova legislação. Eu queria chamar a atenção da essência dessa mudança da legislação passada para a nova legislação. Eu acho que esse ponto é um ponto importante para que as pessoas entendam o que aconteceu. A lei anterior, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, a lei 11.977 de 2009, ela tinha um capítulo inteiro de regularização fundiária urbana e ela partia de conceitos objetivos. Então, ela trabalhava com o conceito de área urbana. Então, a área urbana informal eram assentamentos, ocupações urbanas informais, clandestinas, e que, para fins predominantemente de moradia, e que eram assim definidas a partir da legislação, do plano piloto ou de uma lei dele decorrente. Esse conceito era um conceito bem objetivo. A lei trazia alguns requisitos como área urbana consolidada, tem que ter uma densidade igual ou superior a 50 habitantes por hectare, ou seja, os conceitos eram objetivos, davam um tratamento uniforme para todos os municípios brasileiros. Isso gerava um problema porque essa legislação poderia ser adequada para um grande município, mas não atender à demanda de um pequeno município que tem uma densidade menor e tem uma área lá passiva de regularização, mas que não conseguia encontrar o conceito e ao encontro do conceito de área urbana consolidada, que a lei facilita a regularização. Portanto, a legislação anterior, ela partia de dois critérios: objetivo, critérios quase que matemáticos para definir o que é uma área informal e uma área urbana consolidada informal, e da lei. Então, era uma combinação de aspecto objetivo e legal. A nova legislação muda completamente isso. Ela sai de um aspecto objetivo e passa para um aspecto subjetivo. O que vai definir agora núcleo urbano, não se fala mais em área urbana, mas núcleo urbano, é um aspecto funcional, é o uso que é dado a essa área.
E pouco importa o que diz a lei, mesmo se a área estiver numa região ou ocupando um núcleo em que formalmente a lei diz que lá é área rural, se o parcelamento do solo lá, feito informalmente, já está aquém de um módulo rural, a lei alcança essa situação. Então, os autores têm visto isso com uma certa preocupação, mas, de outro lado, a lei olhou mais para a realidade e menos para o que diz a legislação formal. Então, nesse sentido, é um ponto positivo. Me parece um ponto positivo, mas um ponto polêmico e óbvio que a lei acaba facilitando a regularização dessas áreas e que tudo o que é novidade, se for mal utilizado pelo administrador público, vai ter resultados péssimos. Ele tem que usar isso com critério. Ele tem que verificar caso a caso para evitar que a cidade tenha um crescimento muito fragmentado. Explico. É muito comum o núcleo urbano da cidade estar aqui e pequenos núcleos rurais, informais, distantes do grande centro, comecem a se formar. A lei diz que lá não poderia ter parcelamento do solo urbano, porque lá não era área urbana, de expansão urbana, nem de urbanização específica, como diz a lei do parcelamento do solo. Então, lá não poderia ser reconhecido como uma área urbana. Mas lá já está parcelado. Vive uma coletividade com lotes para fins urbanos e, mais cedo ou mais tarde, isso teria que ser objeto de uma regularização fundiária. Na legislação anterior era muito difícil fazer isso, teria que mudar o plano diretor, teria que haver um debate muito grande se essa área realmente deveria ser encampada, regularizada. A nova legislação facilita isso muito, porque independe do que a lei diz, se o módulo rural já foi parcelado para fins urbanos, isso já pode ser objeto de regularização fundiária, porque agora o aspecto não é mais objetivo e nem legal, o aspecto é subjetivo e funcional, ou seja, leva em consideração o uso. E isso é um ponto interessante e que, sinceramente, eu não sei se vai ser um avanço ou um retrocesso. Eu acho que o tempo vai dizer se os resultados serão melhores ou piores. Agora, uma coisa é certa. A nova legislação olhou para a realidade muito mais do que olhou para a legislação formal. Dr. Paulo Carmona, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado. Você pode ver de novo esse programa ou qualquer outro da TV Senado em nosso site. Acesse senado.leg.br/TV. Mande sua opinião, faça um comentário, sugira um assunto ou mesmo um convidado. Participe pelo Alô Senado, 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp, 61 999 66 1616. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.